Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletir sobre a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo da Misericórdia. Celebrar este domingo é perceber, através da palavra de Deus, as consequências da ressurreição, o desenvolvimento e a organização das comunidades cristãs em Jerusalém. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47, nós temos então o relato de como a comunidade está vivendo. Uma comunidade perseverante no ensinamento dos apóstolos, perseverante na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Isso torna-se um elemento atrativo para aqueles que olham de fora e percebem na vida interna da comunidade algo que transforma, que demonstra de fato o sentido da ressurreição. Por isso, esses elementos acabam atraindo novas pessoas para a vida da comunidade, que procuram desdobrar no dia a dia da sua vida, com simplicidade e fraternidade, os sinais da ressurreição. Ali também se constrói esta identidade eucarística, uma comunidade que vive a solidariedade, a atenção aos mais necessitados e, acima de tudo, a promoção da comunhão fraterna. Isso torna-se para nós um elemento fundamental para questionarmos o interno e o externo da nossa vida de igreja nos dias de hoje. Lógico que temos a essência em Jesus Cristo, mas também podemos nos perguntar se o nosso comportamento interno tem ajudado para que novas pessoas façam a adesão à nossa fé, à vida da comunidade. Sabemos que muitos gostam de participar da missa, mas nem tanto de um engajamento pastoral. Por isso, a primeira leitura de hoje ensina-nos como nós podemos atrair, como nós podemos testemunhar na vida os sinais da ressurreição. Pensemos um pouquinho como o interno das nossas comunidades refletem para fora, refletem para outras pessoas. Certamente, nós precisamos ajustar alguma coisa de modo que o interno também possa ser um sinal da presença do ressuscitado. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 9, nós temos um belíssimo hino que trata do bendizer a Deus pelo sentido da ressurreição, ou seja, são os frutos do agradecimento e são os frutos deste acontecimento da ressurreição, que é a vida nova, a esperança viva e também uma herança incorruptível, ou seja, o sentido da eternidade. A ressurreição ensina-nos a voltar novamente nossos olhos para o céu, para a plenitude da vida, para o banquete eterno que é preparado pelo próprio Deus. O autor ainda fala de uma aflição e de uma provação que serve como forma para que a nossa fé seja provada. Muito atual nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Ou seja, com toda esta situação, nós temos a nossa fé provada, como fruto da ressurreição, para alcançarmos um objetivo maior, a salvação, como a própria leitura nos coloca. No texto do Evangelho, que está em João capítulo 20, versículos de 19 a 31, temos o relato da aparição de Jesus no meio da comunidade apostólica que está reunida, mas que não contempla com a presença de Tomé. Tomé está ausente desta comunidade. Primeiramente, nós damos destaque às manifestações de Jesus Cristo
que concede a paz, o mandato missionário e apresenta o caminho da misericórdia através do perdão dos pecados. A construção de uma identidade missionária da ressurreição implica, então, sempre estar ligado a uma vida comunitária. Ninguém tem condições de se afirmar como discípulo se ele não tem uma vida comunitária, uma vida que celebra junto, que está em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Por isso, na vida comunitária, junto com os demais, nós aprendemos a reconhecer e a celebrar o nosso encontro com o ressuscitado. Ali também nós conhecemos as virtudes e os limites dos outros, bem como também eles conhecem as nossas virtudes e os nossos limites. Na outra parte do texto de hoje, nós temos o relato da ausência de Tomé, ou seja, a manifestação das suas dúvidas e descrenças, até celebrar então o seu encontro comunitário com Jesus Cristo, com o ressuscitado. Tomé demonstra o perfil de nossa fragilidade, que tem dificuldade em acreditar no testemunho comunitário e na autenticidade da sua aparição. Aqui podemos recordar os diversos filhos e filhas de Deus que não sentem a necessidade de estar dominicalmente no encontro comunitário, ou seja, na missa. Seria pelo fraco testemunho, como fazíamos referência na primeira leitura, e que não estamos conseguindo atrair? Qual é o sentido de nos enxergarmos também na figura de Tomé? Por isso, antes de condená-lo pela sua atitude de descrença, é preciso enxergar-se nele e o quão importante continua sendo o aspecto do testemunho na vida da comunidade, na vida da igreja. Por isso, nós nos perguntamos onde está o sentido deste domingo ser chamado o Domingo da Misericórdia. Particularmente, eu acredito que a expressão da misericórdia está na oportunidade que Jesus dá a Tomé de fazer a sua reinserção na vida da comunidade, de estar com a comunidade e na comunidade, não isoladamente, mas numa vida comunitária, reconhecer a presença do ressuscitado e ali também celebrar a superação das suas dúvidas, das suas descrenças. Isso para a gente entender quão importante é a vida da comunidade como um lugar para a superação das nossas dificuldades, das nossas fragilidades e principalmente das nossas descrenças. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse domingo da Divina Misericórdia, peçamos sempre este gesto de Deus para conosco, para que, como Tomé, possamos reencontrar o caminho da comunidade, o caminho do ressuscitado, tocar nos sinais que manifestam a sua vitória. E que assim, então, nós possamos, como Jesus mesmo diz a ele, bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto. Que a vida da comunidade nos ajude cada vez mais a caminhar em vista da salvação. Deus lhe abençoe, boa celebração para você, mesmo que virtualmente nesse contexto de pandemia.